Então vamos lá, falamos o que considerar, né, dentro dos honorários, falamos como cobrar, dizendo aí o que não é negociável, falamos sobre custos, despesas e lucros, e agora vamos falar sobre como é que faz para calcular a sua hora de trabalho. Veja, vocês se lembram que na aula sobre gestão de tempo eu deixei muito claro e enfatizei diversas vezes que a nossa matéria-prima é o nosso tempo? Pois bem, por que eu trago isso aqui novamente? Porque quando a gente fala sobre quanto custa a sua hora, acaba sendo quase que subjetivo, né? Eu digo quase que porque nós temos os parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB e nós temos também parâmetros mais objetivos e que estão dentro de casa, que são calculados de acordo também com o que eu acabei de falar, com os seus custos, com as suas despesas e com o lucro que você quer receber. Então, quando você olhar por exemplo, para os seus custos fixos dentro do escritório, para quais as despesas você tem numa média e colocar ainda qual o lucro que você quer receber, você consegue chegar a um valor de hora aproximado, né? Então, eu vou trazer até um exemplo aqui, veja, um exemplo muito simplista, tá? Mas vamos imaginar que o custo fixo do seu escritório seja de R$4.000. Tá? E aí você quer atribuir à sua atividade intelectual o valor de R$5.000, tá? E você costuma trabalhar aproximadamente 160 horas por mês, ou seja, 8 horas 8 horas semanais, né? 8 horas diárias. Veja só, meus amores. Quando você aplica a fórmula, né, que você pega o valor da sua hora, o valor dos seus custos, mais o valor da sua atividade intelectual e divide pelo número de horas, você chega a um determinado valor. E é esse valor que seria o valor das suas horas, né? Simplificando a vida, quanto é que eu quero tirar do escritório? X. Esse X, mais os meus custos e despesas, é o valor aí que eu preciso ter como base para dividir pelas horas que eu trabalho todos os dias e chegar ao valor da minha hora no final do mês. Esse acaba sendo uma boa direção para que você defina previamente o valor das suas horas. Mas eu peço aqui para que vocês tenham cuidado, primeiro, para que a cobrança no timesheet não te deixe menos produtivo do que você poderia, porque veja, é uma relação óbvia, né? Se quanto mais horas você gastar para um determinado trabalho, mais você vai cobrar, por que então você vai se tornar mais produtivo e por que então você vai entregar com mais rapidez determinado trabalho, né? Eu sempre falo que eu tenho muitas ressalvas quanto ao trabalho no timesheet, muitas ressalvas mesmo, porque você acaba motivando a ser menos produtivo, né? A ineficiência acaba sendo premiada no timesheet. Então, por que eu gosto sempre de ter clareza na forma como são compostos os números do escritório? Porque aí mesmo que você internamente, né, dentro da sua gestão, tenha clareza quanto aos números de horas que são destinados para determinadas atividades, você não necessariamente se baseia no número de horas para cobrar os seus honorários, né? Então, é muito legal você conseguir tendo mais maturidade na composição dos seus números, bem como na percepção da gestão do escritório, porque aí você dissocia uma coisa da outra, tornando mais produtiva a sua equipe, bem como você, né? E fazendo cobrança de honorários que sejam condizentes. Então, o que pode ser que funcione, que eu venho experimentando no escritório, e sou muito clara em dizer para vocês que são experimentações, sim. O nosso dia a dia no empreendedorismo é um dia a dia feito de erros e acertos, tá? E quem tá colocando, né? E se você tem pessoas aí que dizem que só acertam, muito cuidado, porque é muito difícil você só acertar quando você se propõe a empreender, seja lá em qual área for. E quando eu falo de experimentar,
como é que vem funcionando, né? Por isso eu compartilho com vocês. A gente tem uma simulação de horas para cada um dos trabalhos que são feitos pelo escritório. Com essa simulação de horas eu consigo chegar a um valor de honorários a ser passado para o cliente, mas que não necessariamente vai ser cobrado por hora. Entende? Por exemplo, eu tenho clareza, e isso é muito importante, porque não é um negócio que eu boto a mãozinha para cima e falo, o ar tá para o sudoeste, hoje eu vou cobrar 5 mil reais, para noroeste eu vou cobrar 2.500, não é isso. Eu tenho clareza que para fazer uma elaboração de contrato eu vou utilizar, sei lá, são hipóteses, tá? Vou utilizar 5 horas. Fiz a conta e cheguei à hora do escritório de R$1.000. Então eu já sei que sempre que for solicitado para mim ou para minha equipe fazer a realização de um contrato, eu vou cobrar no mínimo R$5.000. Entendem? Então eu tenho ali, eu componho os valores de acordo com as horas, porém não necessariamente eu cobro do cliente por hora. Tá? Porque veja, pode ser que eu use menos horas, pode ser que eu use mais horas, mas eu tenho clareza de quantas horas eu utilizo em condições normais de pressão e temperatura, entenderam? Então nós falamos aqui em como é que faz para calcular a hora de trabalho, né? E é isso, bora seguir juntos aí por um mundo juridicamente mais feliz e bora quebrar tudo, porque se não for a gente, meus caros, quem será, não é mesmo? Um beijo, fiquem com Deus.